Eu penso, Prof. Lucas, que nós podemos iniciar, né? E aqueles sujeitos que forem entrando são bem-vindos, né? Eu digo sempre nas aulas, quando eu vou conduzir alguma disciplina, que nós iniciamos os trabalhos, mas isso não impetra outros colegas de tomarem também postos, né? Na nossa grande comunidade de aprendizagem. Então, eu penso que nós iniciamos, né? E, na medida em que os colegas entenderem que podem entrar, nós já sabemos que alguns hoje estão inviabilizados, mas sabemos também que o professor Lucas está gravando. Como o professor Lucas está gravando, né? Nós vamos poder depois, inclusive, reconduzir alguns discursos no sentido de fazer a escuta sensível, né? Daquilo que a gente conversou, daquilo que eu pontuei, que pode ter ou não pertinência, né? Dentro das construções de vocês, certo? Então, eu vou pedir para vocês, né? Ó, Angélica entrando, Patrick entrando, Bárbara, né? Tá por aí também, né? Eu não consigo ver todos aqui, mas eu gostaria, antes de mais nada, né, em meu nome, em nome do professor Lucas, de agradecê-las e agradecê-los por estarem conosco nesta curadoria que trabalha literalmente, né, com o campo epistemológico das políticas públicas educacionais e da psicanálise aplicada. A nossa intenção, né, e eu gosto de retomar a intenção dos grupos de pesquisa, estudos dirigidos, é justamente possibilitar, né, esses vazamentos necessários acerca daquilo que estabelecido está e que, por vezes, né, diante de todos os atravessamentos das políticas públicas educacionais que emergem, a gente não para, né? E quando eu digo para, não é no sentido de ficar parado, mas a gente, por vezes, não se autoriza a fazer algumas reflexões que sejam mais profundas acerca das intencionalidades, que é isso que nós vamos trabalhar literalmente, né, hoje também, e como eu já havia dito, né, quando eu fui fazer o estudo, né, para organizar as minhas discussões, também rascunho, gente, olha, eu também estou ficando naquela fase que se não tem rascunho, eu me lasco. Tem que ter um rascunhinho, né? Mesmo que a gente esteja empoderado do discurso, mesmo que a gente tenha uma leitura, né, concisa acerca das discussões, eu gosto de Nossa Senhora do Rascunho. Nossa Senhora do Rascunho é maravilhosa. Ela não abandona a gente. Então, eu gostaria, né, de cumprimentá-los, de cumprimentá-las e dizer que hoje a nossa tarefa não será nada fácil, né? Porque a ideia é dirimirmos, né, as intencionalidades da BNCC e as suas implicações dentro da conjuntura educacional. Uma vez que, como eu disse no encontro, né, anterior, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem, né, um caráter balizador, daí a ideia de base, né, consultivo e deliberativo, e a ideia de se criar esta base, né, inicial sempre foi, né, estruturar currículos, criar uma base estrutural para os currículos. Então, nós vamos partir daí, fazendo uma análise, e eu já disse isso e vou retomar, a análise que nós faremos hoje, ela está cercada, ela está cerceada pela teoria do professor Antoni Zabala. Nós vamos trabalhar com os princípios de análise de discurso do professor Antoni Zabala, que também é um estudioso da área de currículo, e ele traz alguns elementos interessantes para nós pensarmos a análise de discurso. E aí não é só do discurso oralizado, mas do discurso escrito, tá? Então, nós vamos trabalhar com os princípios depurativos de análise de discurso do professor Antoni Zabala para pensarmos a Base Nacional Comum Curricular
como um elemento estruturante de currículos escolares, né? E como um elemento que incide diretamente, né, nos processos de constituição das políticas públicas educacionais, porque a base, né, é um documento consultivo e deliberativo instituído pelo Ministério da Educação. Então, eu gostaria de iniciar pedindo a autorização para ler para vocês um fragmento do Nietzsche, né? Eu tenho feito algumas leituras do Nietzsche para poder entender também, e é importante, né, que a gente compreenda alguns elementos que atravessam os posicionamentos educacionais, que nós vamos chamar de correntes ideológicas, correntes pedagógicas, e o Nietzsche traz alguns elementos tensionadores da realidade, logo, né, do contexto educacional. E tem uma frase do Nietzsche, que eu vou ler agora, e que ela vai me ajudar a pensar, né, as inspirações iniciais do nosso encontro. Diz assim, num recorte, né, de Nietzsche: é mais fácil ofertar uma educação fraca do que punir os fortes. Olha que interessante. É mais fácil ofertar uma educação fraca do que punir os fortes. Quer dizer, o Nietzsche vai nos dar uma pista interessante do porquê, né, a escola, ao longo dos tempos, vem tentando produzir conhecimento, mas, ao mesmo tempo que lança as tentativas, né, e a cada tempo a gente vê que há um movimento educacional que se institui, e aí vamos pensar um pouco na história da educação, né? A ideia da escola nova, depois vem as tendências pedagógicas, depois vem uma outra ideia, né? Que é a ideia do tecnicismo, e aí eu não estou fazendo aqui um recorte incisivo, mas eu estou dizendo para vocês que muitos foram os movimentos educacionais ao longo da história da educação brasileira que tentaram dar, né, a instituição, a organização institucional do ambiente escolar características de produção de conhecimento. Não estou dizendo que não produzimos conhecimento e não estou dizendo aqui que produzimos conhecimento. Eu estou dizendo que houveram tentativas. E aí o Nietzsche vai dizer justamente isso, né? A escola, por vezes, ela é sabotada por mecanismos ideológicos. A escola sofre incisões de fragilização por mecanismos ideológicos, porque a ideia é: nós não podemos dar, né, a esses estudantes que serão protagonistas, elementos de produção de conhecimento, porque será difícil depois, né, cerceá-los com as ideologias dominantes que estão postas. Então, a gente oferece uma educação fraca, uma educação sensível no tocante à produção de conhecimentos, porque, né, gente fraca ou gente com concepções, né, frágeis são mais fáceis, né, de fazer aquilo que o Nietzsche vai chamar de manejo de rebanho. Olha que loucura, manejo de rebanho. Ou seja, é mais fácil de fazer a condução do processo. Então, diante disso, né, nós vamos trabalhar com o Anthony, né, em 3 dimensões que vocês já conhecem e que não é novidade, mas eu vou retomar aqui para a gente fazer as provocações acerca da base. A dimensão ética, estética e política, tá? Nós vamos discutir, né, os elementos da base da BNCC a partir das 3 dimensões, da dimensão ética, da dimensão estética e da dimensão política. E agora eu vou dizer para vocês, a partir da orientação do professor Zabala, né, quais são os tensionamentos dentro de cada eixo, né, para a gente poder iniciar de maneira incisiva a discussão da base. Então, vocês percebam que eu estou fazendo aqui um preparatório para a gente incidir, né, a discussão acerca
não da estrutura organizacional da base, mas da intencionalidade ética, política e estética da Base Nacional Comum Curricular, que é isto que, né, está escasso. A ideia de a gente poder, né, manusear uma política pública, manusear um documento e depurá-lo no ético, estético e político. No caráter ético, nós vamos discutir a base na perspectiva de perfilar os elementos conceituais e técnicos. Então, sempre que eu discutir o elemento, né, ético, tá? Eu vou estar discutindo o elemento conceitual e técnico da base. Ético, elemento conceitual e técnico. Estético, elemento estrutural e organizacional, tá? Estético, elemento estrutural e organizacional. E o político, elementos atitudinais. Repetindo rapidinho, né? O ético, nós vamos perfilar os elementos conceituais e técnicos, o estético, os organizacionais e estruturais, e o político, os elementos, né, de maneira atitudinal. Só para que a gente possa definir aí a nossa discussão. E para iniciarmos, então, eu vou dizer para vocês que nós vamos iniciar com o estético, vamos caminhar pelo ético e vamos fechar com o político. Eu não vou fazer aquele caminho ético, estético e político. Eu vou fazer estético, ético e político, para vocês entenderem lá no final o porquê que eu resolvi fazer esse movimento, tá? Nós temos aí uma estrutura que sugere o ético, o estético e o político, pelo professor Antony Zabala, mas eu optei, né, fazendo os meus estudos, por começar com o ético, começar pelo estético, desculpa, andarilhar pelo ético e encerrar com o político, tá? Para nós começarmos, então, eu preciso dizer para vocês que, né, a base nasce, né, com uma ideia que é, né, territorializar o currículo. Então, a ideia inicial da base, da BNCC, é territorializar o currículo, com um discurso que nós conhecemos. Qual era o discurso? Né? Dar oportunidade para os municípios, né, para os estados, trabalharem matrizes de aprendizagem, levando em consideração o quê? A cultura, né? Levando em consideração a regionalidade. Esse foi o discurso, né? Para que a base tivesse o compromisso de territorializar o currículo, o discurso que foi feito a nós todos, né? E nós comemos esse discurso, foi que seria para respeitar a cultura, a regionalidade, né? As especificidades daquele contexto. Está errado? Não está errado. No âmbito estético, agora é âmbito estético. No âmbito estético, não está errado. Se você pegar o documento estrutural da base, você vai ver que todo o discurso introdutório da base e a organização dela traz uma ideia de protagonismo, né? Que eu depois vou dizer que isso é pseudo-protagonismo. Não é um protagonismo legítimo. Mas a ideia estética é dar aos municípios, aos estados, enfim, né, a possibilidade de protagonizar o currículo. Nunca se ouviu tanto a ideia de que, né, foi dada a oportunidade para que as mantenedoras organizem os seus GTs, os seus grupos de trabalho, e a partir daí façam, né, a produção dos seus currículos a partir da base. Estava todo mundo feliz, e todo mundo copiando letrinha e código, e todo mundo desenhando lá, né, os objetos de conhecimento, mas nós vamos ver mais à frente, e o professor Antony Zabala traz isso na ideia estética ainda, que quando eles territorializaram o currículo, ou seja, eles nos deram, né,
a ideia do que ser trabalhado a partir de outras nomenclaturas, eles fizeram com que nós perdêssemos o conceito de currículo. É aí que o professor Zabala entra. Ele diz o seguinte: eles territorializaram os conteúdos de aprendizagem e o conceito de currículo se perdeu. Nós perdemos o conceito de currículo. Quer dizer, vejam só que não houve preocupação da BNCC em trazer, além da cerca dos conteúdos específicos, um conceito claro de currículo. Então, essa territorialização, ela nos deu um pseudo-protagonismo. Por que ela nos deu um pseudo-protagonismo? Porque ela cercou os conteúdos, ela cercou estratégias e ela não discutiu o conceito de currículo. Então, esteticamente, nós temos um aí, né? Qual é o buraco? Né? Não há clara e evidente, né, a dimensão do conceito de currículo, apesar da base discutir uma ideia, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, é importante que a gente entenda que a base se preocupou, né, em subjetivar o currículo, né? Em subjetivar o currículo. Porque subjetivando o currículo, eu não preciso deixar claro qual é o conceito de currículo que cerca aquela produção de conhecimento. Olha que perverso, né? Quer dizer, eu deixo subjetivo quando eu digo assim, olha, né? Não é mais conteúdo, é objeto de conhecimento, e aí o objeto de conhecimento vem num objetivo enorme, que a gente lê e por vezes duas pessoas leem e saem olhares diferentes, porque não está incidido ali, né? Ou seja, o que nós temos ali é uma ideia, né, de currículo subjetivante. Quando a gente tem uma ideia de currículo subjetivante, não precisa aparecer a teoria de currículo. Não precisa aparecer a teoria de currículo. Olha que perverso, né? Não precisa aparecer a teoria de currículo. E se não aparece a teoria de currículo, nós temos um amontoado de conhecimentos subjetivantes para serem organizados numa sociedade que é predominantemente objetivante, ela não sabe trabalhar com os conteúdos socioemocionais ainda, e nós sabemos disso, a dificuldade que é trabalhar com os conteúdos socioemocionais, né? E aí os professores começam a se debater, porque eles dizem o seguinte: cadê o conteúdo? Cadê a estratégia? A outra diz, não tem problema, é só copiar os códigos. Tu começa a copiar os códigos que não tem erro, não precisa entender. Você não precisa entender nada, só copiar os códigos. Então, o professor Anthony Zabala, logo no início, ele diz assim, a territorialização do currículo fez com que a ideia do currículo se perdesse, e aí se criou, né, larguras para se dizer o que é o conteúdo, larguras para se dizer o que é a metodologia, larguras para se dizer elementos que deveriam ser objetivos, porque a ideia era subjetivar o currículo. No momento em que você subjetiva o currículo, você não tem mais o compromisso de trabalhar o conceito. Qual é o conceito de currículo que nos cerca? E olhem como, né, a base ela amplia a discussão, mas ela não aprofunda. Quando ela traz, por exemplo, a ideia de campo de experiência, de objeto de conhecimento, a ideia da divisão por áreas, as objetivos extremamente subjetivas, quer dizer, a ideia da base inicial, e o professor Zabala traz isso com muita propriedade, a ideia inicial era alargar a discussão para que durante a discussão alguns elementos se perdessem, né? E aí eu não estou dizendo que isso é intencional e não estou dizendo que não é, tá? Eu estou apenas fazendo provocações, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, o currículo como conceito se perdeu. Aí o que acontece? Quando a gente vai nos municípios para fazer mentoria técnica e ajudar a organizar os currículos, né, da educação infantil, dos anos iniciais, né, elas só conseguem produzir se copiar.
elas não conseguem produzir se não copiar. Por quê? Porque a produção que está posta na base, por não trazer um conceito de currículo, não me permite, né, extrair dali as diretrizes, né, que fundamentam o conteúdo de aprendizagem, as diretrizes que fundamentam as estratégias, porque ela não me dá a clareza de em qual elemento curricular de conceito ela está assentada. Aí a gente pode decidir? Pode, eu posso decidir. Quer dizer, eu posso ir para um município e dizer o seguinte: como o conceito de currículo está subjetivante, nós vamos optar por um currículo pós-estruturalista, crítico-social, né? Crítico-social lá dos conteúdos, que a gente trabalhou isso numa outra esfera, e isso vem agora de novo com muita força, né? Só que aí você pega a matriz, né, dessa concepção de currículo e ela não veste a base. Ela não veste a base. Por que ela não veste a base? Porque a primeira ideia da premissa do currículo crítico-social ou do currículo pós-crítico é ter clara as dimensões do fazer pedagógico. Quais são as dimensões do fazer pedagógico? O que é planejamento, né? O que é planejamento educacional? O que é docência? O que é avaliação? Quer dizer, para um currículo pós-estruturalista se instituir na escola, né, nós sabemos que ele precisa partir de conceitos balizares. A BNCC não trabalha com conceitos balizares. A BNCC diz o seguinte: você pega tudo isso aqui, leva para a sua escola, né? Leva para a sua escola, leva para a sua mantenedora e produza lá. Isso é bom e isso é ruim. Por quê? Porque nós não discutimos teoria de currículo, né? A base não sugere a discussão de teoria de currículo, porque ela subjetivou tudo, né? Ela subjetivou tudo, tanto que eu estou dizendo para vocês que, para vocês terem uma ideia, em Alegrete, o ano passado, nós fizemos um encontro com a educação infantil para discutir campo de experiência. Quando eu me dei por conta, eu tinha duas colegas, uma dando na outra de tapa. Dando de tapa, outra, porque uma dizia que o campo de experiência, a outra dizia que o campo de experiência era de outro jeito. Se eu usasse como técnico, olha só, gente, as duas estavam certas. Por quê? Porque está subjetivante. Está subjetivante. Então, essa história de que a base vai balizar, né? Me perdoem, mas é conversa para burguês. Porque se está subjetivante, não me dá a possibilidade de estruturar elementos fixos. Não me dá, né? Porque vai ficar em zona de entendimento a partir de quem está conduzindo o processo. Então, a crítica do professor Zavala é justamente essa, né? Vejam só, ele diz assim: durante a leitura da base, a gente perde conceitos que são elementares para que o currículo deite. Ele chama de cama. Nós precisamos da cama para o currículo escolar deitar. E aí ele diz assim: eu preciso, para saber, né, que elementos de aprendizagem eu vou desenhar no currículo, qual é a concepção de aluno, né, ou de estudante que a escola tem, qual é a concepção de planejamento educacional que a escola tem, qual é a concepção de docência que a escola tem, qual é a concepção de tempo de aprendizagem que a escola tem, qual é a concepção de avaliação que a escola tem, né? Isto, a base não perfila com objetividade. Ela vai nos dando um protagonismo perverso, né? Um protagonismo perverso, porque aí você, né, faz um documento de 1 milhão de páginas, né? Porque a base o Roberto Carlos com 1 milhão de amigos, e a base com 1 milhão de páginas, né? E aí estou dizendo que ela é extensa, para a gente poder dar, né, descontrair um pouquinho. Ela é extensa. E aí você dá esse documento enorme para uma classe, né, de docentes, ou vamos pensar na docência, que não tem o hábito de ler, né? Nós temos mais um problema. Qual é o problema, né?
os nossos professores, e nós sabemos disso, eles não têm o hábito da leitura constituída, né? Então, além disso, o professor Zabala diz assim, nós temos problemas de incisão de currículo genuíno. Ele vai chamar de currículo genuíno. Ele diz assim, o currículo genuíno não se dá a partir da base por fatores externos e por fatores internos. Os externos seriam os elementos que vêm com a docência ao longo da história. Por exemplo, né, professores esquartejados nas suas áreas de conhecimento, né? Eles entram para trabalhar ciências, mas estão dando artes, religião, né? Estão trabalhando educação física, quer dizer, não há um respeito pela área. A BNCC fala em área de conhecimento, mas eu tenho que participar de 7, 8 grupos, porque eu dou aula de tudo, né? Então, quer dizer, a BNCC vai trazer a ideia de que tem que ser por áreas, porque a autoridade, que autoridade se nós somos estados na nossa área de conhecimento na escola pública? E na escola particular também, né? Quer dizer, no momento em que eles entendem que a gente pode estar vazando para outros lugares para dar conta, né, de manter a funcionalidade, vamos chamar assim, né, de manter a funcionalidade da escola, eles começam. E aí depois eu tenho que participar de 8 GTs, olha só, eu tenho que participar de 8 GTs, inclusive do GT de educação física, porque eu também estou dando educação física lá na escola fundamental para completar minha carga horária. Então, a base traz uma estrutura de sistema de ensino que não é a nossa estrutura de sistema de ensino. É isso que o professor Zabala diz. A estrutura, né, o eixo estrutural da base não conversa com o eixo estrutural da dinâmica genuína da escola. Isso seria um fator externo preocupante, porque aí nós temos, né, professores esfacelados na docência, nós temos professores que não têm tempo para leitura, a não ser as leituras obrigatórias, que por vezes a leitura obrigatória é estudar a roda dos alimentos que eu vou trabalhar com os alunos, por vezes a leitura obrigatória é fazer o estudo da crase, né, para me apropriar, para trabalhar amanhã, né, porque eu tenho 13 escolas, 40 horas, 13 escolas, e me alimento durante, né, o trajeto. Levo um potinho com umas bananinhas e vou comendo dentro do ônibus. O motorista já sabe que tem que ir devagarinho, né? Porque a professora está sentada ali e que vai comer até chegar a outra escola. Então, assim, né? Muito bonita, estrutura por área de conhecimento, muito interessante, mas, mais uma vez, subjetivante. Por que subjetivante? Porque em nenhum momento ela se compromete com a realidade da escola. A realidade da escola não é aquela ali, né? A realidade da escola e de educação infantil, por exemplo, não permite eu pensar em campo de experiência, na ideia da base. Eu posso pensar em aplicar isso no planejamento. Qual planejamento? Aquele retalhado. Porque eu não consigo desenhar no sistema de ensino duro, posto como está, né, os elementos e as matrizes subjetivantes que trouxeram lá. Agora, o professor Zabala dá uma pista. Ele diz, por que é tudo subjetivante? Porque a ideia era que nós não questionássemos a base. A ideia era não questionar a base. Porque se nós tivéssemos aspectos objetivantes, né, políticas e estratégias objetivantes na base, isso teria que mudar a estrutura escolar, né? Nós determinaríamos mudanças estruturais na escola, né? Como a ideia era, né, deixar tudo como está, mas fazer, né, o pós-moderno, então nós vamos fazer assim, nós vamos trabalhar um documento todo subjetivo, né? Todo subjetivante, porque aí a gente não compromete os municípios, a gente não compromete os estados, a gente não compromete a própria federação de ter que fazer ajustes estruturais. Porque se nós formos pensar na ideia, né, do currículo tal qual ele está no documento, nós temos que fazer estruturais, inclusive estruturais.
Acabar com o professor dando ensino religioso e geografia e história porque é pedagogo. Ele é pedagogo, ele é cientista de educação. Põe ele dar aquilo que precisa, né? E aí vem a educação fraca, né? Ou educação genuína, para a gente criar um pseudo-protagonismo. Tá? Então, eu acho que era interessante dizer isso como fator externo, né? Mas os Abalades têm os fatores internos também, né? Que eu até conceituei alguns. Mas ele diz assim, o mais perverso de todos, dentro da base, é a base trazer a ideia... Olha só, estou me cuspindo, gente, desculpa. Eu empolgo e me cuspo. A ideia, desculpa, a ideia, né, é justamente enfraquecer a docência. A base traz uma concepção de professor que não é mencionada. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler toda ela, né? Eu determinei como meta, sabe quando a gente determina como meta ler a Bíblia, né? Ler a Mary Kay, né? Ler sei lá o quê, eu determinei como meta. Eu digo, vamos ler isso aí, né? Gente, a base em nenhum momento traz o profissional docente, na perspectiva de profissionalização. Ela não traz o profissional docente na perspectiva de profissionalização. Ela vai trabalhando conosco com uma ideia assim, ó, o mediador, né? O sujeito que, né, conduz o processo. Nós somos ocultos, nós somos uma força oculta ali, né? Porque se a base traz, né, os elementos de profissionalização da docência, né, por dentro dos conceitos, isto mexe, né, com a política de enfraquecimento do professor que está posta aí fora. Porque, não sei se vocês perceberam, há uma política, né, ideológica perversa de enfraquecimento da figura do professor, né? Nós vemos em todos os cantos. Hoje eu fiz uma análise de um pronunciamento do senhor ministro da Educação e em dado momento ele diz, né, em outras palavras, pensar para quê? Pensar para quê? E quando eu li isso, e eu li isso implícito, eu li isso num discurso que dizia assim, ele dizia assim, né? É preciso que os nossos estudantes se fortaleçam na técnica. As universidades viraram um antro de gente que só pensa e não propõe. Que só pensa e não propõe, que só pensa e não propõe. O que ele está querendo dizer com isso, né? Está muito claro, né? Primeiro que nós estamos falhando como docentes, né? E aí depois ele diz que a ideia é fortalecer a educação infantil e o ensino fundamental, onde nós estamos também, né? Porque é inadmissível, segundo ele, inadmissível que, né, com todas as ferramentas que o Ministério tem oferecido, e aí a BNCC, as políticas de avaliação externa, que a gente não tenha entendido ainda o que ensinar e de que forma ensinar. Palavras de um economista, né? Porque ele não é formado, né, em licenciatura. Eu fui investigar o currículo do homem, né? Ele não é formado em licenciatura. Então, vocês vejam que há uma política pública perversa de enfraquecimento da figura do professor. E aí nós entendemos que a base não foi criada do jeito que está por acaso, né? Que as avaliações externas não estão sendo criadas por acaso, que a polêmica do Enem não é por acaso, né? Que a polêmica das cotas não é por acaso, quer dizer, há todo um alinhavo já constituído que ele é subjetivante, sempre subjetivante. Porque quando o ministro foi apertado durante a entrevista, ele disse, não foi isso que eu quis dizer. Foi feita uma outra pergunta objetiva para ele. Quando a pergunta objetiva foi feita, ele disse, não foi isso que eu quis dizer. E não há como dizer que ele disse isto, que eu estou dizendo para vocês, porque o discurso dele segue a lógica também da base, das avaliações externas, que é trabalhar com elementos subjetivantes. O que faz hoje, por exemplo, secretarias municipais de educação, secretarias estaduais de educação,
manterem políticas de sucateamento da educação ou políticas de Estado mínimo, discursos subjetivantes. A melhor coisa quando a gente não quer posicionamento e transformação é fazer discurso subjetivante. O discurso subjetivante não permite que eu ataque ou que eu conduza uma reflexão clara acerca daquele que é perverso. Porque aquele que é perverso fez um discurso subjetivante e diz, não era bem isso que eu quis dizer, não, tu entende o que tu quiser, né? E a base vai trazer essa ideia, né? A ideia de que, o professor é um mediador, né? E vejam que eu cheguei a contar quantas vezes é usada a palavra professor. Contem para vocês verem. Vocês se assustam. É 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Nem se compara a quantia de vezes que é usado termos subjetivos que não nos levam a uma clareza. Não nos levam a uma clareza, né? Porque, por exemplo, se eu for discutir campo de experiência, eu, outro e nós, né? E Jesus Cristo e Nossa Senhora e toda a casa de anjos celestes, tá? Se eu for discutir isso em teoria, né? Eu consigo chegar a um consenso mais ou menos razoável. Eu vou transferir isso para aquele planejamento que não é o conceito que está subjetivado na base, e não cabe, não fecha. Não fecha por quê? Porque o tempo da escola de educação infantil não dá conta do tempo do campo de experiência, por exemplo. Então, a ideia, vejam só, a ideia que se tem na concepção da base, é justamente dizer o seguinte, nós estamos trazendo conceituações elementares e submersas para que cada território, a partir do seu documento orientador municipal, do seu DOM, organize-se, ou se organize diante da realidade que tem. Aí, o que a gente faz? O que a gente faz, pessoal? A gente recorta e cola. Alegrete, por exemplo, e eu vou dizer isso sem problema nenhum, porque eu dei assessoria e acabei perdendo o resto dos cabelos que eu tinha, Alegrete, por exemplo, naquelas áreas de conhecimento que eram mais complexas, elas disseram assim, nós, professoras, não o Estado gaúcho, o referencial curricular gaúcho, diz bem direitinho o que a gente quer, não precisa nem mudar. Precisa mudar, é só copiar e colar. Não vamos mudar nada, para que mudar? Olha bem, e eles adivinharam, é tudo cartomante, são tudo descendentes de cartomante. Eles adivinharam aquilo que a gente queria. Então, assim, lá na matemática a gente vai deixar como está, lá na língua estrangeira a gente vai deixar como está. Quer dizer, vejam que nós estamos fazendo aquilo que o sistema quer que nós façamos. Mais uma vez, a gente diz que está fazendo protagonismo com a BNCC, mas, na verdade, nós estamos em casaco de Bison, copiando e colando de novo, E aí eu lembro do Pedro Demo, gente, Pedro Demo maravilhoso, Ele vai dizer o seguinte, as políticas públicas de currículo, num sistema neoliberal, ela vai sempre governar as nossas práticas. Olha só, ela vai sempre governar as nossas práticas. Mesmo que a gente pense que está fazendo protagonismo, daqui a pouco nós estamos fazendo aquilo que foi sugerido dentro de uma trilha, dentro de uma trilha que é muito bem pensada, que é muito bem desenhada. Então, o que eu quero trazer no primeiro momento, e por isso o artigo do esvaziamento, por que o artigo do esvaziamento? Nós temos hoje, gente, professores que não têm claro o que ensinar. Não têm claro o que ensinar. Nós temos pais hoje questionando trabalhos que nós fazemos, porque os trabalhos também não estão claros. E quando eu digo os trabalhos, são as produções que nós propomos. Porque, na verdade, nós estamos nebulosos. E a culpa não é nossa, nós não estamos falando aqui de culpados, Nós estamos falando aqui de uma análise que é muito interessante.
Quando eu fui fazer, né, a análise da estrutura da base, né, me pareceu que lá tinha uma pedagogia histórico-crítica, ou seja, que a ideia da base era trabalhar com uma concepção histórico-crítica de currículo. Até aí, tudo bem. Gostei, eu digo, olha que legal, né? A nuance introdutória, o processo de discussão, ele trazia uma concepção de pedagogia histórico-crítica, ou seja, a ideia de território é muito característico, né? A ideia de território, de cultura, né? A ideia de regionalidade, a ideia de escuta do contexto, tudo isto, né? Tudo isso tem a ver com a pedagogia histórico-crítica. Legal, bacana, interessante. Eu fui buscar em 12 teóricos, a concepção de pedagogia histórico-crítica. Todos disseram a mesma coisa, e aí eu vou compartilhar com vocês, se tratando da pedagogia histórico-crítica. Eles dizem, todos disseram, tá? Cada um do seu jeito e no seu tempo, né? Eu fui, inclusive, gente, eu fui buscar, né, a ideia de pedagogia histórico-crítica lá na Maria Tereza Nideukoff, naquele livro Professor Povo, Professor Policial, que é da década de 70, né? Até lá eu fui buscar, tá? Para tentar entender. Todos dizem a mesma coisa. Gente, olha só que interessante. Quase caiu aqui. Olha que interessante, né? A pedagogia histórico-crítica, ela não trabalha com estrutura linear. Ela não trabalha com estrutura linear. Todos dizem a mesma coisa, né? Além de todas as demais características, né? Ela não trabalha sem raiz epistemológica. O que é a raiz epistemológica? Os conceitos que a gente não tem, claro, né? Pedagogia histórico-crítica jamais vai trabalhar sem raiz epistemológica. Qual é o conceito de docência? Qual é a ideia de planejamento? Quais são as matrizes que nós vamos trazer de avaliação? Qual é a concepção de tempo de aprendizagem? Então, vejam que, né, raiz epistemológica, a negação de estrutura linear, por exemplo, né, a pedagogia histórico-crítica diz o seguinte: os marcos de aprendizagem, ou os conteúdos de aprendizagem, os objetos de conhecimento, eles são desenhados em estrutura crescente ou decrescente, como quiserem, a partir do contexto, e não de base documental. Se nós mexer a base, a BNCC diz que a gente pode fazer isso, mas tentem mexer os conteúdos, os objetos de conhecimento. Se vocês mexerem os objetos de conhecimento, eu já fiz isso. Se vocês mexerem os objetos de conhecimento, vocês não conseguem seguir a lógica da base, porque ela determinou uma lógica. Ela determinou uma lógica. No momento em que a gente começa a mexer na organização daqueles objetos de conhecimento, a gente não consegue fechar a estratégia da aprendizagem, a gente não consegue fechar o planejamento, a gente não consegue fechar o tempo de aprendizagem, porque é nos dito que é para fazer, né? Mas como eles sabem que a gente não vai fazer, ai, que horror isso, que a gente vai copiar e colar, né? Eles, então, né, deixam essa ideia de pseudo-protagonismo. Então, eu quero dizer para vocês agora, né, numa release rápida, que mesmo que se diga no site do Ministério da Educação, eu andei investigando lá, né, há dentro de um espaço, eu até vou ver o link depois, que diz que a base trabalha numa perspectiva de pedagogia histórico-crítica. Não trabalha. Não trabalha porque ela não trabalha com raiz epistemológica, ela não trabalha com ela trabalha com estrutura linear e não com estrutura móvel, né, ou estrutura dinâmica, que é a ideia da pedagogia crítico-social. Ela trabalha com conceitos reducionistas, porque vejam só, ela diz o que é campo de experiência e para por aí. Ela não conversa mais sobre o assunto. Se vocês perceberem, a base ela é organizada de maneira estanque, né? Ela discute algo, avança e ela não retoma aquilo, né? E nós sabemos que, às vezes, para sistematizar conhecimento, a gente tem que retomar.
Quantas vezes quem já deu aula para anos iniciais, aí para ensino fundamental, para ensino médio, quem dá aula, né, sabe? Vamos pegar um exemplo simples. Quantas vezes, para iniciar um conteúdo, nós temos que acessar a memória do conteúdo dado, né? Porque nós precisamos fazer o quê? Conexão. A base não tem conexão, portanto, também não se encaixa dentro de uma pedagogia histórico-crítica, que vai dizer que, além da raiz epistemológica, além da estrutura, né, móvel e não linear, né, ela precisa ter conexão de discussão. Não tem conexão de discussão. As discussões são temporais. Você discute isso, encerra, discute aquilo, encerra, discute aquele outro, encerra, né? Tanto que, se vocês perceberem, a forma com que foi organizado, né, as áreas de conhecimento e a confusão que é, né, um professor que concursou em pedagogia, dando aula de artes, dando aula de religião, dando aula de outras tantas coisas, né, que por vezes a gente tem professor participando de uma área de conhecimento e escrevendo outra, né? Eu tive um professor que me disse assim, eu me perdi. Hoje é dia de quê? Eu digo, olha, parece que o grupo aqui hoje está discutindo a área de humanas, né? Ele disse, não, mas eu tenho que ficar nessa aqui também, né? Mas eu não sei o que dizer, porque eu sou lá de uma outra área. Quer dizer, né, desarticula. A proposta desarticula. Vocês tinham que ver, que pena eu não poder plasmar minha memória. O que foi o trabalho do documento orientador aqui em Alegrete? Foi uma convulsão, porque os professores diziam assim, eu vou participar uma vez só. Era engraçado de ver. Eu não vou na outra. Eu sou concursada para ciências, eu só vou na de ciências. Pois é, mas e quem é que vai discutir a arte? Quem é que vai discutir a arte se tu não vai? Né? Aí você sabe o que aconteceu, gente? Olha que coisa horrível. A coordenadora pedagógica tapava os buracos. Quando o professor se recusava a ir, quem estava lá? A pobre da coordenadora pedagógica, dizendo, olha, eu vim representando. O professor que diz que aqui não vem, que ele não é concursado para essa área. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, né, de boas intenções o inferno grita, né? E, infelizmente, nós temos, e o professor Anthony Zabala diz isso, nós temos um grande equívoco na base, que é a base ter sido constituída de maneira subjetivante para não comprometer a mudança estrutural do sistema de ensino. A ideia é não comprometer a mudança estrutural do sistema de ensino. Então, para não comprometer a mudança estrutural do sistema de ensino, a gente faz objetivada que não traz conceitos elementares para que nós possamos dizer que nós estamos trabalhando com uma pedagogia crítico-histórica, né? E aí cada município que se organize do jeito que quiser, né? Aí nós pegamos uma ideia, por exemplo, né? Uma ideia de objeto de conhecimento, tá? E pegamos uma estrutura de planejamento que é tecnicista, tá? Que é conteudista, e jogamos lá o objeto de conhecimento. Vai haver sistematização e produção de conhecimento? Não vai, gente. Não adianta dizer que vai, porque não vai, porque nós pegamos o que é subjetivo e enfiamos onde quiser, né? Ou seja, Bauman não estava errado, né? A base também é um documento, por ser subjetivante, líquido. Eu jogo lá e digo o que fiz. E deu, pronto. Pega o código, né? Como é objeto de conhecimento e o objetivo é enorme, né? Fica que deu e não deu, né? O conteúdo, o ativo não fez a discussão. Qual é a minha preocupação com isso, gente? Qual é a minha preocupação com isso? A minha preocupação com isso é, né? Como nós vamos terminar essa história? Essa é a minha preocupação. Como nós vamos terminar essa história? Porque com esta conjuntura de uma base subjetivada, né? Com um documento orientador municipal que por vezes é copia e cola, tá?
e uma avaliação externa, objetivante, conteudista, classificatória e excludente, eles vão provar que a gente não sabe ensinar nada mesmo. Mas não é que a gente não sabe ensinar, não é isso, né? Há um aparelhamento sociológico para testar a nossa incompetência, para botar fogo nos nossos diplomas, para acabar com aquilo que a gente chama de cátedra da docência, né? A cátedra da docência é, né, um mecanismo que diz que o que alguém licenciado na sua área diz é uma normativa que não pode ser nada, né? Ela pode ser ressignificada, discutida, não pode ser quebrada. Isso se chama lei de cátedra. Por exemplo, né? Quem é das letras tem a lei de cátedra das linguagens, né? Quem é da pedagogia tem a lei de cátedra das humanas, né? A ideia é mostrar que nós não sustentamos a lei de cátedra. Por quê? Porque a gente não sabe ensinar. A gente não sabe ensinar. O IDEB está mostrando que a gente não sabe ensinar. Só que é nos dado, é nos ofertado elementos para a construção de currículo e para a construção de marco de aprendizagem que não vai ao encontro do sistema de ensino brasileiro, não vai de encontro ao sistema de ensino brasileiro, não tensiona a mudança porque é subjetivante, né? Não tensiona a mudança. Ficamos nós, né, num lado, trabalhando, né, e lutando para tentar fazer, né, a sistematização de algo subjetivo, e nos corta no meio uma avaliação externa, classificatória, conteudista, extremamente objetiva, que mostra que uma coisa não conversa com a outra. E aí a culpa, né, porque tem que ter um culpado nisso tudo, a culpa é do professor. Aí a escola começa a fazer simuladinho que não tem nada a ver com a base, é de conteúdo puro, né? Ou seja, mais uma vez a base fica sucateada por ser subjetivada ou subjetivante. Então, o que eu quero dizer é, né, a base, a BNCC, ela é extremamente interessante como documento balizador para pensarmos currículo. Mas, infelizmente, ela não veste o sistema educacional brasileiro. Ela não veste o sistema educacional brasileiro. Então, nós temos um descompasso, né, entre a proposta da base, o sistema educacional brasileiro, e nós não temos como pedir para ajustar isto, porque a base está subjetivada, toda subjetivada. Não se diz claro qual é a profissionalização, né, e a atuação e o campo de atuação do profissional docente. Não se diz com clareza que sistema de avaliação cerca essa nova concepção, né, de currículo, que é histórico-crítica, olha aqui entre aspas, que é histórico-crítica, mas que aí o conceito de 12 pesquisadores dizem que histórico-crítica não aceita, ela rejeita qualquer proposta curricular que não tenha raiz epistemológica, que tenha uma estrutura linear de proposta de ensino. Então, vejam que há rachaduras que a gente nunca pensou, e que a gente, como pesquisador, como estudioso, tem que pensar, né? Tem que pensar porque se alguém se levantar contra a escola, né? E quando contra a escola é tentando atestar a fragilidade do professor, há que se pontuar esses elementos. Porque, senão, é o que eu disse para vocês, depois da caça às bruxas, virá a caça aos protagonistas da educação, né? Haverá a caça dos professores, haverá a caça da gestão, né? Porque quando um economista ou alguém da área, né, lá das exatas, né, e que hoje está ministro da Educação, diz que ele precisa investir na base porque é vergonhoso os nossos alunos não saberem ler e escrever, ele esqueceu que os documentos, as políticas que nascem do lugar onde ele está, do ninho onde ele está, né, não nos permite fazer as conexões necessárias para a gente dar o protagonismo que os alunos precisam. Então, é muito fácil
nós falarmos, né, de maneira objetiva de uma série de ferramentas que são subjetivas e que não podem e que não me permitem dizer para a minha secretária de educação preciso, para desdobrar os campos de experiência, de menos estagiárias e de mais docentes da infância. Eu não posso fazer campo de experiência se eu tenho 70% do meu corpo técnico da escola estagiárias. E aí eu tenho estagiária da administração, lá na educação infantil, eu tenho estagiária da pedagogia, eu tenho estagiária do bacharelado em psicologia, eu tenho estagiária da enfermagem, eu tenho estagiária de tudo que é lugar, né? E 2 docentes da infância. Né? Então, quer dizer, vejam que estruturalmente, né, a condição de ser e estar organização escolar não conversa com os elementos que estruturam a dimensão subjetiva da base. Então, eu quero dizer para vocês, meus colegas e amigos e amigas do saber, que vocês se preparem, porque com esta saída agora do IDEB, dos resultados, né, já tem uma política institucional andando pelo Ministério da Educação, que seria a delegação de uma inspetoria nas escolas. Ou seja, né, alguém que fosse, né, idôneo, né, e sem lateralidades, que iria fazer uma inspetoria, né, dentro dos sistemas, né, das redes, e logo isso afetaria, né, as escolas, uma vez que as escolas estão a rede, né? Por que as inspetorias voltariam? Né? Hoje eu ouvi o discurso de que funcionava quando havia o inspetor. E não estou dizendo que o inspetor é incompetente. Eu estou dizendo que, né, protagonismo combina com inspeção, combina com avaliação classificatória, tudo. Esse discurso não está conectado. Né? E isso nós, pesquisadores, temos que saber, gente, para a gente poder tensionar quando alguém diz, olha, ele não sabe. O aluno está saindo daqui sem saber, mas a professora, e disseram que a professora era maravilhosa, e a professora não, e não estou dizendo que a gente não falha. Eu não estou dizendo aqui que nós, como seres humanos, não falhamos. Agora eu estou dizendo aqui que nós temos uma baita, olha, eu vou usar a expressão da minha avó agora, uma baita de uma aripuca para falhar. Né? Nós temos tudo para falhar. Né? Nós temos tudo para falhar. Né? Porque há uma cadeia, né, de estratégias e correntes ideológicas que é para mostrar para o Banco Mundial que nós somos incompetentes na atividade de ensinar. Né? Que é para mostrar para o Banco Mundial, né, que é preciso uma incisão militarizada, uma incisão, né, engessada, uma incisão de inspetoria. Né? O Anthony Zabala fala disso, ele diz, se nós continuarmos caminhando desta forma, sem conexão, com discursos confusos, isto vai dar, sim, autoridade para os sistemas incidirem, né, de maneira vertical, dominadora, e aí eu lembro da Maria Tereza Nidelkoff, né? Professor policial, né? A ideia do policiamento, porque quem leu Maria Tereza Nidelkoff, quem não leu, procure o livrinho, eu vou ver se acho, para a gente dar risada no sentido assim, né? Esse livro, ele não é nem arcaico, ele é meio que egípcio, já é lá, né? Eu estudei, né, Maria Tereza Nidelkoff, e Maria Tereza Nidelkoff era uma rainha, porque ela dizia, né, o que seria um professor povo e o que seria um professor policial. E a linguagem dela, da época, é extremamente reducionista, a gente dá risada. Só que se você ler o livro da Maria Tereza Nidelkoff, você vai ver que nós estamos voltando para lá. Nós estamos voltando para professor povo e professor policial. Então, hoje eu queria dizer para vocês que, né, a ideia da base, ela é muito interessante. Agora, nós não podemos nos colocar num automatismo burro e achar que é possível contextualizar aquela realidade subjetivada num sistema de ensino de estado mínimo, né, onde, né, por vezes,
As escolas são feitas de professores que vazam por áreas de conhecimento, que não são suas, obrigados para não perderem a convocação, obrigados, né, para não terem que atender 4 escolas, né, ou por EMEIs, ou né, CMEIs, né, que são as escolas de educação infantil, que tem 2 educadores de infância, 3 atendentes que fizeram concurso para atendente de qualquer jeito, não é nem atendente educacional, ela tem formação de 2º grau, ensino médio, e 70% de estagiárias de outras áreas que não compreendem o processo e que vão fazer o estudo e decidir o que nós vamos determinar de currículo para as escolas de educação infantil. Eu acho lindo, né? Quando eu vejo uma roda de conversa sobre campo de experiência, tem 7, 8 estagiárias e as 7, 8 são da administração, das ciências contábeis, tudo desviada, né? Então, há que se pensar nessas coisas, tá, gente? Eu queria agradecer, queria pedir desculpa se eu cuspi em alguém aí, tá? Eu já tô criando aquela baba do saco, tá? De tanto falar aqui, me perdoem se eu cuspi, né? Mas eu queria dizer para vocês que há muito o que discutir. O que eu precisava trazer para vocês como elementos de provocação, né, é subsidiar uma reflexão de que, né, nós não podemos assumir culpas que não são nossas. Nós não podemos entender, por exemplo, que o sistema de ensino está do jeito que está, né, e nós sabemos do jeito que está, porque o professor não sabe ensinar. Não, nós temos desconexão de sistema e de base, né? Uma base subjetivada que é linear, que não traz, olha só, que não traz elementos epistemológicos, que não traz, claro, um conceito de currículo, né? E uma realidade escolar que diz que a gente tem que esticar, né? Que nem elástico. Então, a gente precisa ter esse discurso forte, porque senão daqui a pouco, né, é como eu disse para vocês, simbolicamente vão estar queimando os nossos diplomas, né? E quando eu digo os nossos diplomas, eu estou falando, né, do respeito à nossa condição, né, de professor, do respeito à nossa condição de professor, que foi o último vídeo que eu fiz, e para a gente encerrar, porque o meu colega Lucas está dizendo que tem que terminar. Eu queria ficar com vocês daqui até amanhã, Prociano, cuspindo assim, não, parado, coisa mais horrível, né? Mas dizer para vocês o seguinte, e eu acho que isso é importante, né? Nós não vamos mais engolir aquele discurso de que professor vem da vocação, vocação vem de sacerdócio, sacerdócio vem de sacrifício, sacrifício não precisa ganhar, não precisa receber nada para fazer sacrifício, né? Nós somos professores porque temos esquemas subjetivos e objetivos que nos levaram à docência, como levaram o outro à medicina, como levou o outro à administração, como levou o outro à enfermagem, como levou o outro... Então, para lá, eu não sou vocacionado por isso nenhuma. Eu tenho esquemas objetivos e subjetivos que me levam à docência. Assim como há esquemas objetivos e subjetivos que levam o outro ao direito, o outro à enfermagem, o outro... Então, não podemos aceitar esse sacerdócio, esse sacrifício, e quem lê o professor assim, tia não, sabe do que eu estou falando, né? Então, para a gente pensar esses processos todos. Agradecê-los e agradecê-las pelo carinho, dizer para vocês que eu amo encontrar vocês, eu amo de paixão encontrar vocês, porque, na verdade, eu faço aqui também um processo de cura. Agora eu vou falar de psicanálise, processo de cura, porque eu compartilho as minhas angústias com pessoas que, de certa forma, entendem que nós temos que fazer protagonismo genuíno. Nós temos que fazer protagonismo genuíno. Protagonismo para burguês ver nem pensar, né? Então, agradecê-los e agradecê-las, um beijo no coração de cada um e de cada uma, dizer para vocês que nós temos uma missão grande, se preparem aí, que vem novidade do Ministério, né? E as mantenedoras vão aí copiar, né? Quando eu digo copiar é absorver, né, a normativa, e talvez vão bater palma para essa normativa nova. Não vou contar, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Olha as inspetorias chegando, tá? Né? Já estão discutindo a ideia de voltar à delegacia de educação, né? Tirar a coordenadoria e voltar à delegacia. Ou seja, né? Não fez direito, vai para a cadeia, tá? Se não fizer direito, vai para a cadeia, tá?
Eu fico louco com isso, gente. Eu fico pirada, tenho vontade de me mijar. Tenho vontade de me mijar perna abaixo. Hein? Eu disse que, graças a Deus, né, eu tenho controle da coisa, porque senão eu me mijo, como dizia minha avó, me perdoe, mas me mijo, porque vocês já imaginaram de novo delegacia e nós tudo na polícia, tá? Né? Brincadeiras à parte, né, falando a verdade, no sentido de que essas coisas nos preocupam. Eu deixo um beijo grande, deixo vocês com o Lucas para conversar um pouquinho, né? Teria mais coisas para a gente conversar, tá? Teria mais coisas, mas eu vou ver se eu encontro a Maria Tereza. A Maria, eu vou ter o prazer de mandar a Maria Tereza para vocês, né? A Nidelkoff. Né? Quem vai dar risada, porque nós estamos voltando à condição de professor policial. Fiquem bem e até a próxima.